Ok. Então, lição hoje, aliás, questão 48, dando continuidade na primeira parte das causas primárias da criação, capítulo 3, formação dos seres vivos. Então, questão 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos da Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Pode começar aqui, Jorge, segunda já? Pode, Rogério. Comentário de Uhum. Miramês. Questão 48, né? Comentado por Miramês. Oh, meu Deus. Aparecimento do homem. Até então, não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que lhes serve, aquilo que se lhes pode falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre. A idade é como se fosse um registro humano. As barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos nas nossas deduções. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo da casa terrestre. Ele é, pois, a herança dos gigantescos esforços da natureza que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado do laboratório da vida. Nós estamos em época de ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais e somente nos preocuparmos com a ciência que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiremos os nossos conhecimentos sobre a alma dos quais tanto carecemos. Procuremos estudar o espírito e, por vezes, seus corpos, que lhes servem de instrumentos na grande jornada evolutiva. Que as outras ciências fiquem para depois, que aprendermos a amar e reconhecer a necessidade de servir. Quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Remédios podem servir para remediar as situações, enquanto não se conhece a verdadeira fonte dos infortúnios. A medicina oficial se esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Será que não é melhor procurar saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Iremos assombrar-nos com a sua idade e esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz. Assim seria com ciúme, inveja, maledicência, etc. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual para nós e toda a humanidade, mas esquecemos que esse paraíso haverá de ser conquistado, formando dentro de nós para que ele se enraize por fora. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos desperdiçando provocará falta em algum lugar. O homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo na súplica a ajuda de Deus para que ele possa fazer o que deve ser feito. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, e certamente na Terra, é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. É o karma pesado individual e coletivo da humanidade. A solução é a mudança de costumes dos homens e é a transformação dos conceitos da vida.
é começar na grande escola que exige e que se chama lar. Ele é, pois, a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos, se o evangelho for vivido dentro dele. O culto do evangelho no lar é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Ao nascer, a criança recebe as primeiras sugestões do amor através dos ensinamentos. E essa criança vai crescendo envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos, então, uma juventude esclarecida, com uma visão maior do futuro. E neste regime poderá aparecer o novo homem na Terra. O homem de luz que desconhece as trevas. As escolas que orientam são as escolas de paz. Depois que a Terra for transformada na Terra da promissão, não haverá mais guerras, nem fome, peste ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará o que a própria evolução comportar. E o homem verdadeiro começará a surgir desde essa época na Terra. Nossa, bem. Achei interessante que no início que ele fala sobre a evolução, que a evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos, né? Para aqueles que crescem pela força do progresso. E porque eu entendi num sentido que ou vai por bem ou vai por mal, né? O progresso vai chegando e vai impulsionando a gente a crescer, muitas vezes materialmente. E no sentido espiritual também, através do sofrimento. Quando a gente busca essa evolução pelo amor, muitas vezes a gente pode se dizer que você dá um salto onde ser buscado pelo coração, pelo amor, né, de uma forma diferente. Ele cita também que nós estamos numa época agora de fazer crescer a fraternidade. Nós estamos vendo muito isso. A mídia quase não divulga, né? Mas isso está sendo está sendo feito bastante hoje em dia. E o Evangelho pede que não veja a mão direita que faça a esquerda. Isso muitas vezes não é comentado, e a mídia também não comenta, porque não é interessante esse tipo de coisa, né? Se a gente se empenhar e ficar buscando, muitas vezes aqui ele cita, ó, se a gente se preocupar só com o nosso passado ou só com o nosso futuro, não vai haver crescimento. A gente sabe que o nosso passado, o nosso presente é consequência do passado, que o nosso futuro também vai ser consequência do presente. Só que se a gente sofre hoje, então o que a gente fez de errado, e a gente procura hoje consertar um pouco do que fez e tentar ser melhor para que no futuro a gente possa sofrer menos, é um ensinamento que o Evangelho traz que vai servir demais para a gente, eu penso no meu caso, sabe? Isso tem ajudado muito. O conhecimento que o Evangelho traz da parte espiritual, ele cita aqui, se a gente ficar preso só na matéria, nem tudo a gente vai conseguir entender. Quando a gente procurar a estudar o espírito, isso vai mudando aos poucos, né? Ele cita aqui, ó, procuremos estudar o espírito e, por vezes, seus corpos. Tem que estudar o corpo físico? Claro, a medicina tem que estudar, ela faz o que pode.
ela busca para que a gente tenha um pouco menos de dor no corpo físico. Desenvolve remédios a cada dia. A indústria farmacêutica está a todo vapor, porque também é conveniente para ela. Não é uma crítica que a gente faz, porque o povo está cada dia mais doente, porque a gente busca resolver soluções não na causa, no efeito. A gente busca resolver os efeitos da dor. Eu estou com isso, eu vou no médico, eu tomo tal remédio, mas isso vai voltar, o remédio vai solucionar por um tempo, mas a doença não está no corpo, ela está na alma, ela vem de lá, e a gente vai daqui para trás para tentar resolver. Então, essa busca que ele cita aqui, que eu acredito que a gente não vai conseguir resolver dessa forma, mas é o que nós temos por enquanto. Nós, graças a Deus, temos o Evangelho que vai iluminando a nossa alma, vai abrindo os nossos olhos. O meu está bem fechadinho ainda, mas eu estou conseguindo enxergar alguma coisinha já. Eu acredito que aos poucos vai melhorando isso tudo para mim, sabe? Ele cita aqui embaixo também que a gente procura resolver todas essas doenças aqui, ó, com tudo isso que eu falei, em busca de médicos, em busca de remédio. A gente fala, eu não sei de onde vem tudo isso. Eu estava bem e, de repente, isso começou, é porque tudo some, é claro, o nosso corpo vai chegando num tempo, porque ele vai sofrendo com o tempo, esse desequilíbrio físico em nós é normal. Mas aí ele cita aqui, ó, que a maioria dos desequilíbrios e das doenças, ó, ele cita aqui, será que não é melhor procurar saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Ó? Será que a maioria das dores que a gente sente não vem por contentos? Ele cita mais ciúme, inveja, maledicência. Esses sentimentos aqui em nós, eles criam uma atmosfera psíquica terrível, né, à nossa volta. Isso vira um turbilhão de pensamentos viciosos ali que nos leva sempre para baixo, eu acredito, trazendo, claro, doenças, porque aqueles que ainda estão no mal e se comprazem com o sofrimento alheio, com o sofrimento das pessoas, aqueles amigos que eu acredito que a gente tem que entender como amigos, porque se a gente sofre por conta de influência deles, é porque é necessário a gente sofrer ainda. No Evangelho a gente aprende isso. Mas por que Deus deixa ele sofrer influência espiritual? Se ele sofre influência espiritual, porque é necessário ele aprender dessa forma ainda, porque ele está com o campo aberto para que isso aconteça, né? Isso tudo vai trazendo doenças para nós. Quando a gente aprender que isso tudo vem por conta do nosso desequilíbrio, talvez a gente passe a melhorar isso devagar, através dos nossos pensamentos, da nossa sintonia. A gente vai passar a tomar um pouco menos de remédio. Eu entendi que ele disse isso aqui. A gente necessita de tudo isso ainda. O remédio é necessário. Ele não fala aqui que nós temos que parar de tomar o remédio e buscar só o evangelho, o crescimento espiritual. Nós estamos nesse patamar. Eu estou nesse patamar ainda, que eu necessito do remédio, eu necessito de ir ao médico. E ele fala que com o tempo isso aí vai melhorar, né? Aqui ele cita um pedacinho que eu achei interessante mais para baixo. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Se a gente tentar tirar proveito sempre de algo, não pensando só em nós, eu vou usar esse exemplo bem material do dia a dia, dos negócios. Se a gente não pensar no outro também, eu acredito que a gente não cresce. A gente não vai crescer, sem falar da felicidade também.
Porque quando a gente faz uma coisa que a gente fica feliz, mas a gente vê a outra pessoa também feliz, eu acredito que isso é tudo para nós. Não precisa de tanta coisa se isso acontece, né? Ele cita aqui, ó, vou dar só uma pegadinha aqui embaixo, para deixar vocês falarem também. Ele fala, ó, que os nossos costumes vão mudando se isso vai sendo aplicado desde do início dos nossos tempos aí, desde que a gente vem para a Terra, né? Com a criança desde pequeno, quando existe união no lar, quando existe o evangelho no lar, né? Quando é colocado o evangelho na vida da criança desde pequena. Esse homem moderno vai crescendo desde aí, desde o início, com esse tipo de visão. Essa visão de que se a gente for melhor, se a gente viver melhor com o próximo, se a gente viver, ser melhor para o próximo, que a gente vai tomar menos remédio, a gente vai sofrer menos. Se essa ideia foi implantada no coraçãozinho deles desde pequeno, que é obrigação nossa dos pais, como citou em outras aulas, até a Rô citou isso aí também numa aula dela. A gente vai ver que isso tudo vai mudando, né? Eu entendi isso, gente. Eu vou passar para a Rô, que eu estou vendo a Rô aqui, ó. Vou passar para a Rô falar um pouquinho para nós, então, agora. Rô, acho que está fechado o áudio teu. Eita. Aí. Abriu. Agora Agora sim. deu certo. Obrigada, viu, Rogério? Eu vou concordar com o Rogério, tá? Eu acho que ele falou tudo muito esclarecidinho. E essa parte que eu sempre penso que é primordial, a nossa responsabilidade como pais, né? De começar cedo a inculcar nas crianças essa nova visão das coisas, né? Essa visão de que nós somos seres espirituais atualmente encarnados, e não o contrário, né? Então, o nosso espírito agora está habitando um corpo carnal, mas a nossa vivência deve ser voltada mais para o espiritual, para corrigir essas coisas mesmas que o Rogério falou, né? Esse tanto de doença que acomete o mundo atualmente, o que é isso? É a falta de compreensão da nossa condição de espírito. Então, nós temos que educar o nosso espírito, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará, não é isso? Que verdade é essa? A verdade que nós somos espírito. Para que nós vamos ficar preocupados em saber quando é que o homem apareceu na face da Terra? É importante saber isso? Na nossa atual evolução, não. Tanto faz a gente saber quando nós aparecemos na Terra. Nós estamos aqui para aprender o que é que nós viemos fazer aqui, né? Que é o quê? Evoluir. E para a nossa evolução, o que nós precisamos? Estudo, conhecimento, esclarecimento. E principalmente, aprender a amar, né? Nós estamos aqui para isso. É difícil? É, muito difícil, porque a ideia que nós temos de amor é uma ideia romântica, né? A gente tem que entender que a humanidade toda, ela é interligada, nós somos interligados uns aos outros. Então, se alguma coisa fere o meu irmão, está me ferindo também. Então, nós não podemos ser felizes
com a infelicidade alheia, né? Esse negócio de vingança, de ciúmes, é uma coisa ainda muito pequena. Então, o que nós temos que saber é isso, que nós temos que aprender a amar, que nós temos que ocupar o nosso lugar de espírito, entender o nosso lugar de espírito encarnado, para que a gente possa evoluir. Eu acho que por hoje é isso que eu entendi. O que a senhora acha, dona Carmen? Querida, obrigada. Acho tudo certo que o Rogério falou, você, concordo plenamente. E se nós sonhamos com um paraíso terrestre, nós temos que começar por nós mesmos, pelo nosso interior. É através de cada um de nós, do nosso interior, né? Do nosso amor ao semelhante, da nossa paciência, da nossa boa vontade, né? Do nosso interesse em estudar o Evangelho de Jesus, que estudando o Evangelho de Jesus, nós estamos aprendendo tudo, tudo. Ele nos ensina tudo o que nós precisamos. E o Evangelho de Jesus, além do mais, se nós o estudarmos regularmente e principalmente com muito amor, nós estamos defendendo o nosso lar, os nossos entes amados, a nossa casa, aqueles que vivem conosco, né? Todos eles. Então, eu acho que é isso. O homem ainda está longe de aprender aquilo que ele tanto sonha e gosta. O homem está sempre querendo saber o que não é tão importante para nós assim. Para que saber quando é que nós viemos na Terra? Por que não nos esforçarmos para fazer o melhor, não só para nós, como para os nossos semelhantes? Não é, Sandra? A Sandra vai nos passar agora o que ela alcançou dessa lição, né, Sandra? Obrigada, dona Carmen. Gente, a lição está maravilhosa hoje, né? E cada um aqui já trouxe assim muita luz mesmo. E vamos ver o que dá ainda para acrescentar. Vamos ver. De certa forma, quando ele diz, né, que o homem é o último, né, o último que apareceu, é o ser mais novinho que chegou, né, nessa grande subida da evolução que começa lá atrás no mineral e que vai vindo degrau por degrau, esse grande laboratório. E aí ele fala para a gente ganhar tempo, que a gente precisa ganhar tempo. E ganhar tempo, na verdade, é descobrir os caminhos da fraternidade. Eu achei muito interessante isso quando ele diz para a gente não se preocupar tanto com a ciência. Não que ela não tenha importância, ela tem. Mas ela não é o primeiro item de importância que a gente deve buscar, né? A ciência material. Que a gente deve buscar, antes disso, estudar o espírito, para aprender a ciência espiritual, que começa na fraternidade, e que a gente vai, nesse caminho da fraternidade que a gente vai desenvolvendo, nós vamos tentar aprender, primeiro, a amar e servir. Porque uma forma de amar é servir, né? Muitas vezes a gente acredita que o amor, a gente é servido, e não é. O amor é servir. O amor é fazer o outro feliz. Aqui ele cita, como vocês todos já disseram, uma questão de não existe felicidade se o outro for feliz. Não existe para a gente ficar atento com a questão de, olha, aquilo que eu desperdiço falta para outra pessoa. Alguém está em falta, alguém está em necessidade.
E ele fala para a gente orar e pedir ajuda a Deus, para a gente conseguir fazer isso que deve ser feito, que é uma mudança dentro de nós mesmos, né? Essa mudança dentro de nós vai fazer a grande mudança que a gente sonha, porque todos nós sonhamos. E é interessante esse sonho, quando ele diz, todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual. É muito interessante, porque esse todos envolve todos mesmo. Os bons, os ruins, os que estão fazendo mal. Se a gente tiver um pouquinho de tempo para conversar, para escutar, em todas as classes sociais, em todas as atividades profissionais e em todos os graus de evolução, todo mundo sonha com o grande paraíso. E é interessante que as pessoas colocam um lugar em que a gente possa confiar, um lugar em que a gente possa viver com tranquilidade, que a gente se sinta acolhido, amado, seguro. Todas as pessoas, até aquelas que muitas vezes estão a causa da insegurança alheia, aquelas que são a causa do sofrimento alheio, elas também sonham com esse paraíso. Então, muitas vezes, o que a gente extrai disso, a lição, é que é uma semente que está dentro de nós, que Deus colocou em cada um de nós. Esse sonho é uma semente que cabe a nós desenvolver. Desenvolver começando por nós mesmos, para que isso se torne uma realidade, né? No nosso poder de cocriação, que isso se torne uma realidade no mundo em que a gente vive, mas uma realidade para todos, porque todos sonhamos com isso. Do melhor ao pior. Não existe aquele que diz, eu quero um mundo horrível, em que a gente fica se matando mesmo, que a gente... Não. O sonho não é esse. O sonho de todos é o bem. Muito importante quando ele diz aonde é que a gente mais pode agir para que essa semente se desenvolva, como vocês mesmos disseram, dentro do lar, na fase infantil, né? Mas não esquecendo que se a criança está mais aberta a assimilar conceitos novos, assimilar muitas vezes não é nem uma questão de conceitos, mas assimilar hábitos novos, o lar ele é muito rico. Então, os pais também estão abertos. Muitas vezes, quando a gente constitui um lar, a gente constitui um lar com aquele amor romântico, aquela ilusão, a gente está pensando mais em uma vivência de casal, uma vivência de companheirismo, de troca, né? Uma coisa mais romântica. E, na verdade, quando os filhos começam a vir e a gente descobre que a gente não é eu, a gente descobre uma forma de ser nós, em que cabe os outros, né? O companheiro, mas também aqueles que a gente foi gerando, isso vai mudando a nossa forma de ser e mudando os nossos hábitos, de uma forma assim, muito clara e muito grande. Então, o lar é uma fábrica, né? Uma usina, nem uma fábrica, uma usina de novos comportamentos. Todos os dias a gente é convidado a novos comportamentos, o próprio relacionamento íntimo e próximo vai fazendo a gente descobrir questões a respeito de nós mesmos que precisam ser modificadas, mas é todos os dias, com os filhos pequenos, com os filhos adolescentes, com os filhos grandes. Acredito, não tenho ainda, mas quando chegam os netos, porque cada pessoa próxima vai nos dando um feedback daquilo que está faltando, daquilo que a gente pode ir melhorando. Basta a gente botar atenção, né? Muitas vezes o feedback chega e a gente tenta não prestar atenção, e aí o feedback fica se repetindo, até que a gente bote atenção. E nesse capítulo, eu acredito que a mesma coisa acontece com a doença. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai desenvolvendo males físicos que se repetem. Eles nos acompanham dentro do mesmo padrão, como se fosse um chamamento mesmo. Presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Então, a gente tem sempre crises repetidas dos mesmos males. Como um convite mesmo para a gente acordar, né? Mas acordar, porque o Rogério falou, a gente toma um remédio para tirar a dor e o desconforto.
ele é uma enganação só, né? Que nos permite dar mais um passo para novamente ter a mesma crise. Até a gente chegar num ponto em que a gente olha e fala, olha, deve existir uma causa que provoca essas mesmas crises dentro essa mesma patologia. E a gente tentar mudar isso. Aqui ele fala para a gente descobrir do ódio, do ciúme, da inveja, da maledicência, que todos esses males vão provocar crises de desequilíbrio na gente. E se a gente for combater eles pela raiz, combater o ciúme pela raiz, com certeza a gente vai evitar a patologia que vem do ciúme. Então a gente vai conseguindo modificar aquilo que a gente é e modifica o mundo por conseguinte, porque quem se modifica é uma peça modificada no tabuleiro. O jogo todo muda, não é verdade? Que mais que ainda pode realmente assim ser diferente? Ele termina de novo com uma grande promessa, né? Eu gosto muito do estilo do Miramês, que ele vem tratando de uma questão, ele aprofunda, chacoalha a gente, puxa uma orelha, puxa a outra, dá uns tapinhas, e a hora que ele chega no fim, ele vem e faz uma grande... um presente, uma promessa. Então, ele vem e fala da terra da produção, despertando na gente, no nosso íntimo, a vontade de alcançar aquele estado diferenciado que a gente tanto sonha. Então, ele vem e promete. Esse estado existe. A terra da promissão não tem guerra, não tem fome, não tem as pestes, né, as doenças, e não tem esse monte de contradição entre os homens. É uma terra de harmonia, uma terra em que as pessoas desfrutam a felicidade e em que essa ansiedade de querer o impossível some. A gente deixa de viver na ansiedade de um futuro e começa a viver mais o hoje, o agora, com agradecimento pelo que a gente já tem. Porque todos nós já temos muito. E a gente pode agradecer e ser muito feliz com isso, né? E aí ele fala, então, onde a gente deseja apenas aquela evolução que a gente dá conta, aquela evolução que a gente comporta. Aquilo que a gente... o passo que a gente tem segurança para dar. Porque nós já temos segurança e não devemos ficar com a perna fechada, a gente tem que dar o passo. Mas o passo tem que ser do tamanho da nossa perna, né? Inclusive o passo espiritual, não é apenas uma questão de passo físico, é um passo espiritual, né? Como assim? A gente enxergar o nosso devido tamanho. Sem a ansiedade de ser o que a gente não é, ou a pretensão de assumir uma personalidade que ainda está distante da nossa realidade espiritual. Enfim, a lição é belíssima, maravilhosa. Quem gostaria de fazer mais um comentário? A Maeve ou o Jorge? Tá. Indiferente. Eu acho também, que já está acabando, tá? Porque já foi tudo, reiniciar, né? viu, Maeve? É? Vou reiniciar que está terminando o tempo. Só um minutinho. Tá bom.